Olá, caríssimo, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para dialogar um pouco a respeito do conceito de redes. Aposto até que esse conceito de redes é um conceito chave da geografia, ao lado de espaço, região, território, dentre outros. Ele está, por exemplo, no livro que ficou famoso e hoje acredito ser um clássico, Geografia, Conceitos e Temas. Já naquele momento, a Leila Cristina Dias ela traz uma contribuição importante para pensar redes. Milton Santos também, antes, o próprio Roberto Lobato Corrêa, também é um autor que trabalha com o conceito de redes. Um livro mais recente do que o conceito de temas, que são os conceitos fundamentais na geografia, escrito por Marcelo Lopes de Souza, também tem um capítulo só sobre o conceito de redes. Então, assim, a gente já vê aí que é um conceito importante para a geografia, caro para a geografia, no entanto, não é um conceito que é apenas da geografia, a matemática e outras áreas do conhecimento, a própria medicina, vai se utilizar do conceito de redes. Mas a gente vai falar um pouco sobre também a sua evolução e trazer algumas questões aqui para pensar, debates e problematizar essa noção tão importante que é a noção de redes, tá? Uma coisa que eu acho interessante, aí indo no texto da Leila Cristina Dias, é sobre a evolução do conceito. Ela primeiro coloca que mesmo antes da existência de um conceito de redes propriamente dito, a ideia de rede ela estava vinculada às técnicas, por exemplo, a técnica de tecelagem para construir um instrumental que pudesse capturar animais, como no caso os peixes, por exemplo. Depois, o conceito de redes ele é utilizado em Hipócrates, tá? No século V a.C., mais ligado à própria ideia do corpo humano, o organismo, o cérebro, as veias, o sangue. Então, é só no século, vamos dizer assim, XVIII que há uma ruptura da ideia da rede apenas restrita ao corpo humano, no organismo, para a ideia de rede. E aí a gente pode dizer assim, né? Sai a ideia do corpo humano e o corpo passa a ser o território. Então a ideia de rede, ela, de certa forma, passa a trazer um componente do território, das infraestruturas, as estradas, estrada de ferro, depois as inovações técnicas, ferrovia, depois a gente pode citar também telégrafo, telefone e agora mais recente a internet. Então, dentro desse componente de evolução do conceito, tem uma contribuição que também é muito importante, que é a contribuição, vamos dizer assim, do ponto de vista moderno, no século XVIII, um iluminista, o Saint-Simon, ele que trabalhou até em conjunto ali com Augusto Comte, fundador aí do positivismo, ele traz a ideia de rede para o diálogo e quer, de certa forma, transpor a ideia de rede do corpo humano, do organismo, para a perspectiva do Estado. E poder trazer como é que a gente pode colocar a revolução, vamos dizer assim, iluminista na prática. E esse conceito ele foi tratado naquela época. Mais recente, a gente pode citar, fazendo aí um pulo, de certa forma, porque outros autores vão trabalhar também com esse conceito, antes do Castells, por exemplo, mas fazendo esse salto, tem uma contribuição muito importante que é o do Manuel Castells. Eu estou seguindo aqui uma linha de raciocínio que é a da Cristina Dias. Tá? Só um primeiro momento. Não vou ficar restrito a ela, quero trazer também Milton Santos, Roberto Lobato Corrêa, em outros momentos. Mas aqui eu quero fazer esse diálogo com esse texto, mais especificamente. Redes Geográficas de Leila Cristina Dias. Então ela coloca que o Manuel Castells, com a teoria, né, vamos dizer assim, a sociedade rede, sociedade informacional, capitalismo científico e informacional que o Manuel Castells trabalha, ele trabalha na concepção de rede e aí ela faz até uma crítica que ele coloca aproximadamente 20 definições, mas trabalha numa perspectiva mais ampla
numa ideia de que as redes ela tem um componente espacial, ela tem um componente material, ela tem um componente social. Quando eu falo do Castells, a gente traz aí também mais para pensar essa questão da atualidade das redes. Mas aí antes de trazer essa perspectiva, eu gostaria de dizer assim, mas aí o que é rede, né? A rede, ela dentro de toda essa conjuntura de uma evolução técnica, pensar o organismo, né? Que as veias que circulam sangue, se parar de circular o sangue, o organismo ele deixa de existir, morre. A gente tem as vias, ferrovias de circulação, de transporte, comunicação, pessoas, etc., mensagens. Então, toda essa modificação de inovação técnica na história das redes, ela produz também uma revolução na relação espaço-tempo. E dentro dessa característica propriamente dita da rede, o que eu percebo que a gente poderia trazer, o que é comum em todo esse momento da rede, é o fenômeno de integração, de circulação. A rede ela possibilita a convergência de pontos, a troca, ela possibilita uma circulação, ela possibilita essa integração entre pontos. E aí até chegar à própria questão das redes urbanas. Mas, antes de falar das redes urbanas, tem um debate que, e aí eu estava falando do Castells, né, da própria evolução dos avanços técnicos, científicos, etc. Tem um debate que é importante a gente se localizar dentro dos debates, que é a ideia de que, por exemplo, no momento atual, com o avanço das técnicas, houve aí a ideia de dizer que a tese de que a anulação dos espaços, a anulação da importância da geografia, das barreiras espaciais, o encurtamento de espaço-tempo, que foi uma expressão até que o David Harvey utilizou. No entanto, os geógrafos, de uma maneira mais geral, sem especificar tanto, eles defendem de que isso é uma falácia, de certa maneira. Porque toda rede técnica, toda rede, toda circulação, ela não se dá no vazio. E a geografia não trabalha só com espaço métrico. A geografia trabalha com espaço relacional, com espaço em processo. E uma outra coisa que é importante, e aí para essa defesa, por exemplo, a Leila Dias ela traz 3 componentes que eu acho importante de a gente destacar. O GPS, por exemplo, ele para existir, ele precisa de no mínimo 3 satélites e o ponto referencial para poder ele existir e transmitir todo o seu mecanismo. O capitalismo financeiro, as bolsas de valores, toda essa circulação, ela precisa de mídias, de agências, normalmente estão localizadas em algum dado local do espaço, por exemplo, Nova York, Londres. E uma coisa mais recente que a gente pôde perceber foi a pandemia, o Covid-19. Tem um artigo que eu acho que é importante, que eu e o professor Daniel Azevedo, da UNB, a gente escreveu fazendo justamente essa defesa de que não há uma desimportância do espaço. O espaço não está diminuindo a importância. Com a pandemia e com a chegada dessas tecnologias, a gente está vendo com isso uma outra face da realidade. O quê? Que as desigualdades socioespaciais e a apropriação desses fenômenos, elas também se refletem no mundo virtual. O que foi a constatação que a gente chegou? A gente pegou um mapa do Juazeiro e sobrepôs informações em relação à vulnerabilidade de infraestrutura urbana, pensando aí os serviços básicos, né? Iluminação, coleta de lixo, saneamento básico, e um outro dado de informação que foi a internet 4G que mais é popular, vamos dizer assim, que mais tem aqui no município, que é Aratim. Quando a gente sobrepôs essas informações, a gente percebeu que as áreas mais vulneráveis eram justamente aquelas que tinham menos acesso. Então, essa ideia de que as teses, né, de que essas redes geográficas, com o avanço das técnicas, a eliminação das barreiras geográficas, ela acontece para alguns atores sociais. Então, para isso, é importante a gente ter aí
diante dos nossos olhos um outro conceito que é muito importante para, inclusive, ampliar a percepção das redes, o conceito de escala. Então, quais são os atores que têm essa locomoção, esse poder de circulação, de vincular a informação? Veja, por exemplo, as grandes mídias, quem tem condição de circular a informação. Então, uma outra coisa que a autora colocou, que eu achei que justifica essa defesa também, da importância da proximidade, da coexistência, do espaço, foi com a pandemia. Então, as redes, por exemplo, tanto que eu achei interessante, foi um dos primeiros textos que foi publicado em relação à Covid-19, foi dizendo, né, Covid-19, a doença dos espaços luminosos, porque atingiu logo os espaços que tinham uma conexão maior. Chega em São Paulo, Rio, então, que tem uma rede, tem uma infraestrutura que possibilita a chegada de determinado material, de determinado tipo de pessoas, de valores, investimentos, etc. Então, essa é uma defesa da geografia, essa tese de que há anulação do espaço e que deixa de ser tão importante a geografia, a proximidade, etc. Claro que essa conversa é um pouco mais ampla, eu fiz um resumo, uma síntese. Uma outra coisa que é importante, quando a gente fala de rede, a gente fala também, sempre pensando em rede urbana, né? Uma das características. Existe rede de infraestrutura, rede técnica, rede social, rede urbana. E a rede urbana, quando a gente sempre pensa não a cidade isolada. Tem um texto do Marcelo Lopes de Souza, ABC do Desenvolvimento Urbano, que ele fala da cidade individual à rede urbana. Então a rede urbana, ela para existir, ela tem algumas coisas que é necessário. Por exemplo, a sociedade dividida em classe possibilitou aí aquela primeira distinção na origem das cidades. Eu vou falar isso aí mais na frente, mas só em resumo. A primeira distinção entre a zona rural, agrícola, que produzia os alimentos, e a zona urbana, vamos dizer assim, que oferecia determinado tipo de serviço, que era o local da escola, do pensar, das estruturas administrativas, da elite política. E essa divisão, ela vai, de certa forma, fazendo uma fragmentação cada vez mais e possibilitando também a expansão dessas cidades. E quando a gente fala de rede urbana, a gente está sempre pensando também na articulação entre essas cidades. E tem uma teoria que é muito importante, que é a teoria dos lugares centrais, do Walter Cristaller, que ele coloca a importância da hierarquia, da regularidade das trocas de fenômenos entre os centros de metrópole e centros menores, o próprio alcance espacial de determinado fenômeno, a própria questão do que é central, os serviços, no caso o urbano, o comércio, vamos dar um exemplo. Só que, esse é outro debate interessante, que foi com o tempo também, a gente pode dizer que houve aí uma renovação dessa teoria, de repensar essa teoria. Até porque essa teoria ela foi escrita na década de 30 por Walter Cristaller na Alemanha, oriunda de estudos e pesquisa dele. Acho que o texto foi publicado em inglês na década de 60, se não me falha a memória. E no Brasil, o Milton Santos, com a teoria dos dois circuitos da economia urbana, por exemplo, vai repensar essa teoria. O próprio Roberto Lobato Corrêa tem um texto que acho até interessante, que o Marcelo Lopes de Souza ele chamou a atenção numa live, dizendo que quiçá será um dos artigos mais importantes da geografia brasileira, dos três, né? Repensando as teorias da localidade centrais de Walter Cristaller. Um artigo do Roberto Lobato Corrêa, que é um autor que vai ter, inclusive, um livro, né, sobre... ele está aqui, estudo sobre a rede urbana, tá? E o que é que a gente pode pensar? Antigamente existia uma certa hierarquia rígida entre os centros, né? O centro local, o centro regional, o centro metropolitano regional, o centro metropolitano nacional. E hoje há uma certa flexibilidade em relação a essa hierarquia. Basta ver, por exemplo, algumas pessoas. Logo quando eu estava, às vezes, acho que estava até preparando uma aula, era para o pessoal lá de Cajazeiras. E pesquisando, né, aí soube, né, acho que foi numa reunião do departamento, que o prefeito teve Covid e foi se tratar lá em São Paulo. Então, assim, é uma forma de superar, vamos dizer, essas barreiras geográficas, é o fator renda. Ele não procurou o centro mais próximo, né, foi para João Pessoa, né, a capital do estado.
foi logo para São Paulo. Então, antigamente, era a hierarquia mais rígida. A pessoa procurava o centro mais próximo. Hoje, com o avanço, né, dessas tecnologias, há essa superação e, às vezes, muitas vezes, a busca de... Não precisa, né? Por exemplo, da Amazônia, desde a década de 80 para cá, não precisa estar passando por alguns atravessadores. A comunicação pode ser mais direta, né, em relação a determinados fluxos. Então, o Roberto Lobato Corrêa traz uma contribuição que a Leila Cristina Dias ela destaca, que as redes elas possuem três dimensões. Uma dimensão organizacional, que aí a gente está pensando sobre as finalidades das redes, a natureza desses fluxos, os agentes sociais. Uma dimensão espacial, que a gente vai poder pensar a questão da escala, da forma espacial, dos tipos de conexões, e uma dimensão temporal, que aí vai tratar da questão da duração, da velocidade dos fluxos. Então seriam essas três dimensões que o Roberto Lobato Corrêa traz como contribuição. Pensando o conceito de uma forma mais atual, a gente tem aí duas observações que a autora faz. Uma delas é a gente não estar restrito no nosso pensamento, quando pensar em redes geográficas, por exemplo, não estar restrito apenas a pensar os objetos, as formas espaciais, mas buscar ver toda essa questão dos processos. Uma outra coisa importante é em relação à questão da integração. E essa integração a gente entendendo de uma perspectiva, e aí fruto da própria proposta do Roberto Lobato Corrêa, uma perspectiva multidimensional, os sistemas, entendendo os sistemas abertos, certo? Agora, para fechar, é bom sempre a gente trazer algumas observações. Quando eu falei em relação a gente hoje não ter uma estrutura hierárquica, aquela hierarquia urbana tão rígida como era antigamente, isso não significa dizer que não há importância para a hierarquia urbana. Não é isso que eu estou querendo dizer. Até porque ainda existe, do próprio do ponto de vista normativo, a gente tem o Estado, a Federação, a gente tem algumas regiões, a gente tem os estados, né, mais específicos, né, Ceará, Pernambuco, etc. Pensar o Estado-nação também em relação ao global. E outra coisa também que acho que é importante a gente colocar é que para, vamos dizer assim, aprimorar o conceito de rede, é importante o conceito de espaço. Aí no caso a Leila Cristina Dias traz Milton Santos, para poder falar do espaço de uma perspectiva, ela cita espaço banal, ela cita o espaço da presença, da proximidade. E a Dorin Massey, que também trabalha essa questão da coexistência, da heterogeneidade e a importância do espaço, pensando também esse caráter de proximidade. Em um outro texto, né, A Natureza do Espaço, Milton Santos vai tratar também desse tema, o Roberto Lobato Corrêa vai tratar desse tema, como eu falei, o Marcelo Lopes de Souza vai tratar desse tema. E é isso, basicamente seria essa primeira provocação, uma reflexão em torno do conceito, para depois a gente falar um pouquinho sobre a constituição, né, de uma rede territorial no Brasil, de certa maneira, e chegar propriamente dito no texto do Randolph, numa perspectiva mais contemporânea. Então eu vou dividir essa aula em três momentos.